Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Lições Fortes da Bíblia. Vamos falar sobre Charles Haddon Spurgeon. Ele não buscava fama, não era político nem celebridade, mas onde quer que pregasse, multidões se reuniam. Aos 19 anos, sem microfone, já enchia auditórios, pregava com ousadia, fé e lágrima nos olhos. Sua voz ecoava como um trovão, não por volume, mas por convicção. Seus sermões eram impressos e lidos ao redor do mundo. Seus escritos alcançaram mais almas do que muitos púlpitos jamais sonharam. Mas por trás da eloquência havia um coração quebrantado, um homem que amava a Cristo acima de tudo, que chorava por almas e vivia de joelhos. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada real por trás do nome. Fique aqui e descubra como Deus usou um jovem simples para impactar gerações. A história de Charles Spurgeon começa muito antes do seu nascimento. Séculos antes, sua família precisou fugir por causa da fé. Nos Países Baixos, o reinado de terror promovido por Filipe II, rei da Espanha, mergulhou a Europa em sangue. Em 1567, ele criou o temido Concílio de Sangue, um tribunal cruel que caçava protestantes. Milhares foram queimados vivos, outros enterrados sem piedade. Filipe II se gabava de ter enviado ao carrasco pelo menos 18 mil hereges. Foi nessa época que a família de Spurgeon escapou e buscou refúgio na Inglaterra. Levavam quase nada, apenas a fé. E foi essa fé que sobreviveu por gerações, passando por bisavós, avós e, finalmente, chegando a um menino chamado Charles. Criado em um lar profundamente cristão, ele cresceu cercado pela palavra, livros dos puritanos e o exemplo de homens que haviam sofrido por amor ao Evangelho. A chama que ardia em sua linhagem estava prestes a se acender com ainda mais força. Mesmo criado em um lar cristão, Charles Spurgeon carregava um peso na alma. Ainda não conhecia a paz da salvação. Aos 15 anos, era consumido por um sentimento profundo de culpa e distância de Deus. Tentava ser bom, mas sabia que não era salvo. Em janeiro de 1850, durante uma forte nevasca, entrou por acaso em uma pequena capela metodista para se abrigar. O pregador oficial não chegou. Um sapateiro humilde subiu ao púlpito. Com simplicidade, ele leu Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. O homem fixou os olhos no jovem Charles e disse: Moço, você parece miserável. Olhe para Jesus. Aquelas palavras atravessaram o seu coração como uma flecha. Spurgeon olhou e naquele instante nasceu de novo. Mais tarde, ele escreveria: Eu olhei, e olhei até quase perder de vista, mas tudo o que me salvou foi um momento em que eu olhei para ele. Pouco depois de sua conversão, Spurgeon mergulhou com ainda mais sede nas Escrituras. Começou a pregar quase que por acaso. Convidado para falar em uma vila próxima, era tímido, mas quando subiu ao púlpito, algo extraordinário aconteceu. A palavra fluía com clareza, poder e autoridade.
Aos 16 anos, já pregava como uma maturidade que impressionava até pastores mais velhos. Aos 17, foi chamado para pastorear uma pequena igreja batista em Waterbeach, uma vila simples no interior da Inglaterra. Lá, encontrou um povo sedento por Deus e, em 2 anos na congregação, dobrou de tamanho. Não era só carisma, era unção, verdade e amor pela palavra. Ele não estava apenas começando no ministério. Deus estava levantando um pregador que marcaria gerações. Spurgeon havia pregado apenas 2 anos em Waterbeach, quando recebeu o chamado para Londres. Seu destino era a tradicional New Park Street Chapel, uma igreja histórica, mas em decadência. O templo comportava cerca de 1.200 pessoas, mas mesmo no início, com poucos presentes, havia algo diferente naquele lugar. Um povo que orava com fervor por avivamento. Spurgeon lembraria mais tarde: no começo eu pregava para um punhado de ouvintes, mas havia orações tão fervorosas que era como se o próprio anjo do Senhor, o próprio anjo do concerto, estivesse entre nós. E foi assim que o crescimento começou. As multidões vinham de todos os lugares, e em pouco tempo a capela já não comportava mais ninguém. As ruas ao redor ficavam intransitáveis nos dias de culto. A igreja, então, decidiu reformar o templo. Durante as obras, os cultos foram transferidos para o Exeter Hall, com capacidade para mais de 4.000 pessoas, mas nem ali havia espaço suficiente. Era como tentar conter um rio com as mãos. Quando retornaram para a capela reformada, 3.000 pessoas lotaram o salão. Do lado de fora, outra multidão esperava. Era algo que ninguém conseguia explicar. Foi então que veio a decisão histórica: levar os cultos para o Surrey Music Hall, um dos maiores auditórios de Londres. O culto inaugural foi marcado para o dia 19 de outubro de 1856. Desde cedo, milhares de pessoas começaram a chegar. As 12.000 vagas do auditório foram rapidamente compradas e mais de 10.000 pessoas ficaram do lado de fora. O culto começava com glória, mas no meio da oração de Spurgeon, algo terrível aconteceu. Vozes gritaram: "Fogo! Fogo!" O pânico se espalhou como uma tempestade. Pessoas correram, tropeçaram, se empurraram, roupas, chapéus, sapatos, tudo ficou espalhado no chão. 7 pessoas morreram, 20 ficaram feridas. E Spurgeon, o jovem pregador de apenas 22 anos, ficou devastado, prostrado, chorou. A dor parecia insuportável, mas o que parecia uma tragédia irreparável tornou-se um ponto de virada. As notícias correram Londres e, ao invés de afastar o povo, aumentaram ainda mais o interesse pela mensagem. O nome de Spurgeon passou a ecoar por toda a Inglaterra. Ele começou a pregar nos maiores templos, salões, praças e campos abertos. Irlanda, Escócia, Gales, França, Holanda, por onde passava, multidões o aguardavam. Sua agenda era intensa, de 8 a 12 sermões por semana. Aquele jovem que começou diante de poucos, agora pregava para nações inteiras. Era o início de um mover que o tempo não conseguiria apagar. A explosão do ministério de Spurgeon exigia mais do que improviso. Era hora de levantar um templo à altura daquilo que Deus estava fazendo. Em 1861, foi inaugurado o Metropolitan Tabernacle,
com capacidade para mais de 5.000 pessoas sentadas e espaço para 1.000 em pé. Antes mesmo da construção começar, os membros da igreja se reuniram sobre a terra e ali, com os joelhos no chão, oraram. Senhor, que nenhum acidente aconteça neste local. Que almas sejam salvas aqui para a tua glória. Deus respondeu. Nenhuma tragédia foi registrada durante a obra. O templo tornou-se o centro do avivamento em Londres. Por mais de 30 anos, milhares se reuniram para ouvir a palavra. E mais, a cada trimestre, Spurgeon pedia que os membros dessem lugar aos visitantes e o auditório continuava a lotar. Ali não havia entretenimento, não havia espetáculo, havia apenas um homem com a Bíblia na mão e um povo com o coração aberto. Muitos se perguntavam qual o segredo desse jovem pregador. Não era técnica, nem eloquência, era a oração. Spurgeon costumava dizer: a oração é o motor invisível da igreja. Embaixo do púlpito do tabernáculo havia uma sala onde centenas de intercessores se reuniam enquanto ele pregava. Ele chamava aquele lugar de a caldeira da casa de fogo. Antes de cada culto, passava meia hora a sós com Deus, ajoelhado, clamando por almas. Sua esposa, Susana, testemunhou. Para ele, a oração era tão natural quanto respirar. E sua pregação era assim, cheia da Escritura, saturada de Cristo. Spurgeon não tentava entreter, ele proclamava a verdade com amor e urgência. Seu compromisso com a palavra era inegociável. E era isso que o tornava tão poderoso. Ele conheceu o Deus que pregava. Convicto do poder da oração, Spurgeon reservava o mês de fevereiro todos os anos para promover uma convenção no grande tabernáculo. O objetivo era clamar por um avivamento na obra de Deus. Nessas ocasiões, dedicavam dias inteiros ao jejum e oração. Uma oração que se tornava cada vez mais fervorosa. A presença do Espírito Santo era intensamente sentida nos cultos e os frutos espirituais se multiplicavam. Em sua autobiografia, Spurgeon relata que desde o início de seu ministério em Londres, muitas pessoas gravemente enfermas foram curadas em resposta às suas orações. Spurgeon não era apenas um pregador de púlpito, ele era um servo incansável. Fundou um colégio para pastores, onde centenas foram treinados para pregar com fidelidade e paixão. Criou orfanatos que abrigaram meninos e meninas esquecidos pela sociedade, alimentando corpos, corações e almas. Sustentava viúvas com suas próprias ofertas, distribuía milhares de folhetos evangelísticos por semana. Em sua editora, publicava sermões, livros e a revista The Sword and the Travel. Uma voz poderosa para a verdade em toda a Inglaterra.
e mesmo com uma rotina exaustiva, encontrava tempo para visitar doentes, consolar aflitos e aconselhar jovens. Spurgeon não buscava fama, nem desejava o título de fundador de uma nova denominação, como muitos esperavam. Sua pregação jamais foi para a sua própria glória. Seu único objetivo era conduzir os ouvintes a Deus por meio da mensagem da cruz. Ele via cada sermão como uma flecha lançada ao coração dos ouvintes. Colocava toda a sua alma em cada palavra, empregando com intensidade o poder espiritual que o Espírito Santo lhe concedia. Um conhecido testemunhou: Charles Haddon Spurgeon recebia o fogo do céu, estudando a Bíblia por horas a fio, em comunhão com Deus. Cristo era o segredo de seu poder. Cristo era o centro de tudo. Para Spurgeon, era sempre e somente Cristo. Por trás da força que sacudia multidões, havia um homem que também chorava. Spurgeon enfrentou crises de depressão profunda, doenças físicas severas e críticas violentas. Sofria de gota, reumatismo e problemas nos rins. Muitas vezes pregava com dor, mas não desistia. Em meio às trevas da alma, sua esperança seguia firme. Se não houvesse Cristo, eu preferiria não existir, dizia ele. Em seus últimos anos, passou longos períodos em repouso, sendo cuidado por sua esposa, Susana. Mesmo doente, escrevia, pregava como podia e orava sempre. No dia 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos, Charles Spurgeon partiu para a eternidade. Suas últimas palavras foram dirigidas à esposa. Querida, tive um glorioso encontro com meu Senhor. No funeral, 6.000 pessoas encheram o templo. Em seu caixão, uma Bíblia aberta em Isaías 45, 22. O mesmo versículo que o havia levado a Cristo. Charles Spurgeon morreu em 1892, mas sua voz ainda ecoa. Seus sermões continuam sendo lidos por milhões. Sua paixão pela Bíblia inspira pastores ao redor do mundo. Seu exemplo de fé e humildade permanece vivo em cada linha que escreveu. Ele pregou mais de 3.500 mensagens, fundou orfanatos e escolas, igrejas e colégios, mas o que fez dele um grande foi a grandeza do Deus que ele serviu. Spurgeon não era perfeito, mas era totalmente rendido. O mundo não precisa de mais estrelas, precisa de vozes com a Bíblia na mão e Cristo no centro. Você está disposto a ser essa voz? Aviva-nos, Senhor. O mundo está morrendo e precisa de fogo do céu. Obrigado por assistir. Lembrando que este é somente um resumo da história de Charles Spurgeon. Deus te abençoe e até a próxima. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.